Oi, eu sou o Filho da Nuvem e hoje eu vou recontar a história de como um projeto aberto no GitHub me trouxe para a Europa pela primeira vez. Eu comecei essa história é dividida em duas partes, e a primeira parte eu contei como eu criei esse projeto chamado GitQL, coloquei ele no GitHub, ele foi crescendo, hoje tem mais de 5.000 estrelas. Você pode clicar aqui no card para ver essa primeira parte. Lá no final desse vídeo eu falo que em 2016 um CEO de uma empresa da Espanha me contactou pelo Twitter falando, elogiando, parabenizando pelo projeto, pelo GitQL e perguntando se eu não tinha interesse, nunca tinha pensado em trabalhar com programação na Espanha, em Madrid, e que eles tinham várias vagas abertas e que eu poderia ser um bom fit para uma dessas vagas. Eu fiquei muito surpreso e é nesse vídeo aqui eu vou contar o resto dessa história, o que sucedeu dessa história. Poucos dias depois desse primeiro contato, o CEO me ligou pelo meu telefone mesmo, eu passei o telefone para ele, e a gente teve uma primeira conversa em inglês, né? E é importante dar o contexto de que naquela época, em 2016, eu não tinha tanto contato com inglês assim. Eu trabalhava numa empresa que já exigia alguma coisa de inglês, né? Mas era mais escrita, não tinha muitas reuniões em inglês. Então eu já estava meio que tremendo na base ali, mas foi um papo super tranquilo. Foi mais para ele explicar um pouco sobre a empresa, e a empresa tinha um negócio muito legal. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, ela não existe mais, mas eu não quero passar por nenhum problema no futuro, mas eu vou falar pelo menos o negócio dela, que era legal. A empresa, ela tinha uma ideia muito focada também no Git e no GitHub. A ideia era criar um modelo de machine learning, usar inteligência artificial para olhar em todos os repositórios públicos do GitHub e conseguir extrair informações, de montar um perfil para cada perfil mesmo do GitHub. Montar um perfil para cada usuário do GitHub, melhor dizendo. Então, olhando para todas as minhas interações, olhando para todos os pull requests que eu fiz, olhando para os repositórios que eu tenho, quais são as linguagens de programação que eu tenho mais experiência? Quais são as linguagens de programação que eu não tenho tanta experiência, mas eu já tive contato? Quais são as linguagens de programações que eu tenho mais repositórios e quais linguagens de programação que eu mais interagi? Não só linguagem de programações, né? De programação, vale para qualquer ferramenta. Então, criar esse perfil e aí fazer o link desses perfis com vagas de emprego. Então, era uma plataforma de vagas, no fim das contas, e eles tinham os clientes que eram as empresas, procurando pessoas que desenvolvem, mas eles tinham esse grande poder de olhar para a base de dados, né, do GitHub, ter essa base deles, mas baseado no GitHub. Então, era bem legal. Já naquela época, pensando em inteligência artificial também, né, já não era tão popular como hoje em dia. E ainda por cima, todas as tecnologias, tudo que era desenvolvido na empresa, tinha como linguagem principal o Go. Então, assim, a empresa casava muito com o GitQL, que também era um projeto em Go naquela época, em 2016, né, começou em 2014, e ainda também era um projeto GitQL, um projeto que olhava para repositórios e buscava dados nesses repositórios de uma forma diferente. Então imagina juntar essas duas coisas. Seria realmente incrível. Depois de explicar o que a empresa fazia, eu também expliquei um pouco do meu momento profissional, o que eu estava fazendo, quais eram as minhas linguagens de programação que eu tinha mais afinidade. Tive que explicar também que o Go era uma coisa que eu estava começando, que eu tinha muito interesse, mas que eu nunca tinha trabalhado profissionalmente com Go, né? O GitQL era a primeira experiência, então me expliquei, vendi meu peixe, fui honesto também. Ele falou da situação da empresa e me ofereceu, me convidou para participar do processo seletivo da empresa. E aí, obviamente, de cara eu aceitei, apesar de eu estava ali no telefone, né? Eu ia dizer, não, deixa eu pensar. Não, claro que eu aceito. Mas depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei meio pensativo, assim, porque, que na nossa área é comum a gente, hoje, principalmente, acho que é mais comum essa relação de trabalhar no Brasil e depois sair do Brasil. Mas para mim, naquela época, não era uma coisa tão possível assim. Na verdade, eu vim de uma família muito humilde, eu não conhecia ninguém, né, principalmente da minha família, que tinha sequer viajado para fora do país. Então imagina morar
na Europa. Era uma coisa muito fora do normal. Eu nem pensava que era impossível, só não passava muito pela minha cabeça, porque era muito distante da minha realidade. E ser convidado para participar de um processo, para trabalhar fora, por causa de um projeto open source, e o CEO da empresa me ligar, era muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu estava bem feliz e espantado e desconfiado, porque eu sou mineiro, então são muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ok, eu aceitei o desafio, né, participar da entrevista, e também naquela época eu já não era um programador júnior, já tinha sido promovido para pleno, já tinha alguns anos de experiência, porque eu fiz ciência da computação durante a faculdade, eu trabalhei, fiz estágio, depois fui contratado, etc. Depois mudei para São Paulo, né, criei o GitKer na minha primeira empresa, não na minha empresa, mas enquanto eu trabalhava na primeira empresa, depois fui para outras empresas, já trabalhava numa empresa bem maior, naquela época, em 2016, então já tinha alguma experiência, mas mesmo assim estava bem inseguro, principalmente com a coisa do inglês. Era uma situação totalmente fora, né? Eu não sabia como que ia ser o processo. A primeira fase do processo eu combinei com o CEO ou com alguém do RH da empresa, não lembro agora. Era o seguinte, a gente marcou uma data, num sábado, e eu ia receber um teste prático de programação que eu poderia resolver em qualquer linguagem, eu acho, mas como a empresa usava Go, eu tinha usado Go no GitKL, que eu queria cada vez mais me expor a Go, então eu decidi fazer em Go, mas eu ia receber esse teste mais ou menos umas 2 da tarde do sábado, e eu tinha umas 7 horas para fazer, então eu tinha que mandar o resultado do que eu produzi até 9 da noite. Esse não é meu tipo de teste preferido, talvez eu fale sobre isso em outro vídeo, mas lá estava eu no sábado esperando esse teste chegar às 2 da tarde. Eu queria muito trazer o problema que eu tive que resolver aqui, mas eu já vasculhei assim em todos os lugares possíveis e eu não consigo encontrar a descrição do problema. É muito difícil lembrar dos detalhes. Eu lembro que era relativamente complexo e tinha mais a ver com algoritmos de estrutura de dados do que com criar uma API, criar tipo um produto, assim. Eu vou tentar explicar aqui, mas infelizmente eu não tenho muitos detalhes da complexidade. Mas por alto, tinha a ver com criar uma árvore de categorias. Quando você tem um e-commerce, uma loja virtual, você tem várias categorias. Você tem a categoria de eletrônicos, aí você pode ter eletrônicos que é relacionado com áudio, você pode ter eletrônicos relacionados com celular. E na categoria de celular, você também pode ter acessórios de celular. E na categoria de áudio, você pode ter áudios para o carro, você pode ter áudios para casa e coisas do tipo. Você pode ter, né? Você vai criando uma árvore de categorias. Então, precisava criar algumas funções para lidar com essas categorias e subcategorias. Uma delas era para adicionar uma nova categoria. Então, adiciona essa categoria e o pai dela não existe pai, tá? A primeira categoria. Adiciona uma nova categoria e agora essa categoria depende dessa daqui, da primeira. E assim por diante. E também você tinha que adicionar conflitos, que aí era onde a coisa fica mais complexa e eu não lembro muito bem. Mas os conflitos, se eu não me engano, você fala que existe um conflito dessa categoria com outra. E então você também que está criando. Na época eu acho que eu não tinha conseguido imaginar isso. Eu olhava mais como uma árvore do que como um grafo. Árvores são grafos, mas eu não via aquilo como um grafo. E aí, então você vai criando essas relações de dependência e de conflito. E aí você tinha uma função final, que era a função de toggle, que era mais ou menos assim. Você está meio que tentando buscar produtos e você está buscando por eletrônicos e acessórios. E aí você tem que, se você está buscando por eletrônicos e acessórios, você precisa habilitar todas as categorias que essas categorias dependem, mas você tem que olhar para os conflitos e desabilitar todas as categorias que causam conflito com essas que estão selecionadas. Então, assim, enfim, não sei se eu consegui explicar bem, é o máximo que eu consigo lembrar agora. O que importa é que tinha uma coisa muito legal e é a primeira vez que eu vi na minha vida inteira até hoje, isso acontecendo numa entrevista de emprego, que é o seguinte: eles me passaram o problema, a descrição, não sei se era no PDF, não sei se era no e-mail, mas tinha a descrição do problema. Eu precisava implementar as funções respeitando a assinatura da função.
Então a função adicionar categoria tinha que chamar adicionar categoria e tinha que receber duas categorias, digamos assim, a segunda opcional. Eu tinha que respeitar aquelas funções e o mais legal é que eles mandaram um arquivo em Go, porque eles sabiam que eu ia programar em Go, com vários testes unitários. Então eu poderia basicamente programar orientado aos testes. É como se alguém estivesse fazendo TDD comigo e ele implementou os testes primeiros, mas todos de uma vez, ao invés de um só. E agora eu tinha que implementar, resolver o problema olhando para os testes, e aí eu tinha meio que um caminho, estava sabendo se eu estava conseguindo fazer os cenários passar, se o algoritmo estava funcionando ou não. Bem legal mesmo. Eu simplesmente demorei todo o espaço possível. Eu acho que tem até uma lei que diz isso. Não importa quanto tempo você tem para resolver uma tarefa, você tende a gastar o tempo todo. Não importa se é 1 hora, se é 3 horas, se é 5 horas, se é 24 horas. E foi isso que aconteceu comigo. Deu tipo 5 para 9 da noite, né? Que era o meu limite lá, meu deadline. E aí preciso mandar isso. E os testes finalmente passaram todos. Só que eu não tinha nem tempo para refatorar o código, que estava monstruoso, para ser honesto. Tava bem pegado a programador C de faculdade, assim, aquela coisa bem... enfim, não tava muito organizado, não. Tava muito código de engenheiro, não. Mas não tinha muito tempo, tava exausto também, de ter ficado aquelas horas todas ali naquele problema. Peguei o código, acho que eu mandei um zip por e-mail e foi isso. Mandei o código e agora era só esperar o retorno da empresa. Só que passou uma semana, se passaram 3 semanas, se passou um mês, meses, e eu não tive nenhuma resposta daquele desafio. Eu fiquei num misto de sentimentos, porque naquela época no Brasil, pelo menos, não sei como é que tá agora, você pode deixar aqui na descrição para eu ficar sabendo, era muito comum para mim que, se você não passasse numa entrevista de emprego, era difícil que a empresa te dissesse, olha, você não passou. Várias vezes as empresas simplesmente sumiam, as pessoas sumiam, e elas não falavam nada. Às vezes você até perguntava e não dava em nada também, mas na maioria das vezes também não perguntava. Então eu tava um pouco nisso, pensando, será que eu fui reprovado? E na verdade, sei lá, e aí... talvez eles não disseram nada, porque depois pode abrir uma vaga mais júnior e aí já é uma outra oportunidade, que tem essa coisa do banco de talentos das empresas e tal. Então fiquei um pouco nisso, me corroendo nessa coisa. Hoje eu vejo que eu gastei muito tempo para tomar a decisão que eu tomei. Eu deveria ter feito isso mais cedo, mas eu simplesmente, depois de meses sem resposta, eu decidi que, poxa, eu tinha gastado muita energia naquilo e aquilo significava muito para mim. Para eles, era mais um funcionário, era mais um programador na equipe. Para mim, era uma oportunidade de mudar de realidade, era algo muito fora da caixa, né? Então, eu decidi, depois de meses, escrever um e-mail para eles. Óbvio, por que eu não fiz isso antes? Perguntando, olha, é o Claudson, né? Eu participei do processo, acho que eu mandei o desafio faz um tempo. Se vocês tiveram tempo de olhar, a vaga ainda está aberta, enfim. O que aconteceu? Caramba! E aí que eu tive minha surpresa, porque eu tinha imaginado várias hipóteses, né? A gente, como programador, programadora, a gente cria na nossa árvore de hipóteses, mas nenhuma delas era o que realmente tinha acontecido. A empresa era uma startup bem pequena. Pequena mesmo. Eu nem sei quantas pessoas de RH tinha, tanto que quem me ligou foi o CEO, né? Não é um bom sinal o CEO te ligar. E aí eles me responderam com toda a honestidade do mundo, o que eu gostei também, que eles se meteram num projeto muito pesado na empresa, que estava tomando muito tempo deles, e eles simplesmente esqueceram de me responder. Foi isso, eles simplesmente esqueceram, e eu, tendo um ataque de ansiedade, não estava tendo ataque de ansiedade, isso não é brincadeira, mas era isso, eles tinham esquecido e agora eles iam retomar o processo, já marcamos uma nova entrevista. Se eu não tivesse perguntado, eu nunca saberia, e
ia supor que eu não passei. Então, uma coisa que a gente pode tirar dessa história é perguntar não machuca nada. E, tipo, não precisa demorar meses para tomar essa iniciativa. Eu acho que um mês é, tipo, muito tempo, né, para uma empresa não te responder. Eu acho que em um mês ela já deveria ter um feedback, ou pelo menos dizer, olha, tá demorando mais por causa disso e disso e disso. Fui eu fazer mais uma entrevista com eles, né? Uma entrevista dessa vez por videoconferência. Essa foi minha primeira entrevista, né, por videoconferência em inglês. A empresa era na Espanha, mas muitas pessoas que trabalhavam lá provavelmente também não falavam espanhol, porque eram de outros lugares da Europa. Então, mais uma vez, aquilo era um desafio bem grande para mim, porque se no GitQL eu já estava me superando em escrever em inglês, né, e tal, ali, falar com as pessoas, né, entender o que elas estavam falando, depender da conexão, entender os sotaques de lugares que eu nem sabia de onde essas pessoas eram. Então, era um desafio bem grande para mim. Mas a entrevista correu relativamente bem, a gente discutiu muito sobre o teste prático em si, o que não correu bem, por exemplo, o código não ficou muito legal, mas eles falaram que foi legal porque poucas pessoas conseguem fazer todos os testes unitários passarem, eu tinha conseguido, então já era um feedback positivo. A gente falou bastante sobre o teste, falou mais sobre a empresa, sobre o meu momento, etc. E aí, no final da entrevista, eles falaram que iam me mandar uma proposta salarial por e-mail, porque tinham gostado muito do meu perfil, e se eu aceitasse, era basicamente isso, pelo menos na minha cabeça. Tipo, eu tava recebendo uma oferta para trabalhar na Espanha. Eu tava recebendo uma oferta de trabalho para trabalhar na Espanha. Aquilo era totalmente surreal para mim. Tipo, tava realmente acontecendo. Quando eu recebi a oferta, eu fiquei muito feliz. O salário, eu nem olhei direito pro salário, nem fiz pesquisa de Espanha, assim, pesquisa salarial. Não façam isso, tá? Hoje em dia tem muito conteúdo na internet para ajudar pessoas a se prepararem, mas enfim, eu tava tão eufórico e feliz que eu nem pensei nisso. E hoje, parando para pensar, né, hoje morando em Portugal, que é um lugar um pouco mais barato que a Espanha, o salário que eu ia ter na Espanha, em Portugal, ele já é meio baixo. Então, na Espanha, eu ia passar algum aperto também. Mas eu estava muito feliz. E o salário meio que eu não liguei para isso na hora, porque estava acontecendo. Eu tinha uma oferta de salário. E aí, eles me disseram, eu mandei para eles, eu falei que eu aceitava e tal, estava muito feliz. E eles me disseram que gostariam que eu fosse para a Espanha, para a gente se conhecer pessoalmente, né, e tal. E aí, mais uma coisa, tipo, cara, eu vou pra Espanha, caralho. Eles estavam oferecendo para pagar a minha passagem e pagar a hospedagem para eu ficar na Espanha uma semana e conhecer o time lá. Eu imaginei eu que, sei lá, vou trabalhar uns dias com eles, vai ser mó legal. Porém, essa história também tem um plot twist. E dessa vez, esse plot twist não é tão bom assim. Primeiro, que eu trabalhava em São Paulo, né, numa empresa lá maior e tal. Não dava para eu pedir férias para daqui a 2 semanas, né, ou para a semana que vem. Era uma coisa, eu tinha que dar alguma justificativa. E, sei lá, rede social, né, eu ia falar, eu preciso de férias para daqui a 2 semanas porque eu tenho um parente doente, mas aí daqui a 2 semanas eu apareço postando foto na Espanha. Não ia colar muito, né, então o melhor é sempre ser honesto. E eu cheguei no meu chefe e fui bem honesto com ele. Eu não pedi demissão, mas era como se eu estivesse pedindo. Eu tinha dito para ele, ó, eu preciso ir para Espanha daqui a 10 dias, que seja, porque tem uma empresa que eu fiz o processo seletivo, passei dessa etapa, dessa, me mandaram um contrato, uma oferta de trabalho, eu aceitei e agora eu vou lá conhecer eles pessoalmente. O meu chefe me apoiou muito. Toda a empresa, na verdade, torceu muito por mim. Eles ficaram mega felizes. E foi isso. Então eu consegui os dias e fui para a Europa, fui para Madrid. Mas o plot twist chegou. Porque no dia que eu cheguei lá, eu sequer tinha levado computador, porque achei que ia usar o computador da empresa, né? Não faz sentido eu levar meu computador
e ter que instalar todas as coisas, né, lá. Eu imaginei que eu ia fazer pé com alguém. Eles também não pediram para eu levar. Mas assim que eu pisei em Madrid, para minha primeira viagem para a Europa também, tive que tirar passaporte. Tava sendo um momento muito especial para mim. Eu recebi um e-mail deles falando que, olha, legal, você veio uma semana, mas nem vai ser preciso você vir aqui para o escritório toda semana, você pode aproveitar os restos dos dias, mas esse dia aqui você passa com a gente o dia todo e aqui está a agenda desse dia conosco. Quando eu olhei para a agenda, era simplesmente várias rodadas de entrevistas, uma atrás da outra. Começava às 9 da manhã, de 9 às 10 eu tinha uma entrevista com o CTO, de 10 às 11 eu tinha uma entrevista de matemática, de 11 ao meio-dia eu tinha uma outra entrevista de quadro branco, meio-dia pausava para o almoço e tal, depois voltava mais tarde, outra entrevista. Eu não sabia onde que eu tinha enfiado o meu burro. Mano, eu tinha ido pra Europa sem nem computador. Eu não sabia, não tinha nem como estudar. Eu só tinha um celular para estudar. Aquilo realmente me surpreendeu, porque eu já tinha feito várias entrevistas do Brasil. Eu tinha recebido uma oferta de salário e eles estavam pagando a minha passagem e a minha hospedagem para ficar em Madrid. Quem paga passagem para candidato? Não faz sentido. O candidato pode não passar. Sério, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí fiquei muito espantado, mas falei, calma. Ok, você está aqui, você vai ter que falar inglês, já não é uma situação muito confortável para você, e agora você tem que passar um dia de entrevistas, né, face to face. Beleza, você está aqui, você já está vivendo uma experiência incrível, seja positivo, já está sendo tudo incrível, agora você vai lá e você vai dar o seu melhor e vai ser o que Deus quiser. Então o dia chegou, eu fui na empresa, a empresa era realmente bem pequena, mas tinha uma vibe bem legal, assim, tinha umas salinhas de reunião com nomes de pessoas da ciência da computação famosos, tipo Turing, Ada Lovelace. Então, assim, era um clima bem legal, a galera também me recepcionou de uma forma bem carinhosa, mas as entrevistas não correram nada bem. Algumas das entrevistas não correram bem porque eu realmente não estava preparado. Tecnicamente, eu não tinha as skills que eles estavam querendo para resolver os problemas ali num quadro branco, né? Tinham questões muito sobre concorrência em Go e a minha experiência em Go era mais com o GitQuery, que tem zero concorrente, não zero, mas tipo, eu não implemento, porque às vezes a gente usa uma biblioteca em Go e ela acaba usando concorrência no fim das contas, mas eu não tinha implementado channels, não tinha implementado Go Routines pro projeto, então eu não tinha as skills necessárias, e é isso, falha minha mesmo, não passei nessas fases por minha responsabilidade. Mas outras entrevistas também desse dia eram muito vagas, eram muito... Sério, teve uma entrevista que foi muito Google, assim. Sabe essas perguntas de quantos pombos você consegue colocar, ou quantos pombos você consegue colocar num avião, ou quantas janelas existem em Lisboa? Essas perguntas que tem uma forma lógica de chegar nessas respostas, mas, sério, eu já estava nervoso, eu já estava fora da zona de conforto, eu não estava esperando atravessar o oceano para me perguntarem esse tipo de coisa, principalmente uma startup de, sei lá, 10, 12 pessoas. Tipo, mano, não tô fazendo entrevista pro Google, vocês são um pouquinho menos que isso, calma, segura a onda um pouco. Mas, enfim, não correu bem, não passei, eles me deram feedback no final do dia, o que eu também acho incrível, né? Até baseado no histórico de que eles demoraram pra caramba pra me dar um feedback. Me dar um feedback ali na hora de que eu não tinha passado foi bom, por um lado, mas terrível por outro, porque agora eu tinha que voltar pro Brasil
eu tinha que contar pro meu chefe que na verdade as coisas não deram muito certo e eu não saberia nem explicar o que aconteceu, porque até pra mim já estava tudo muito certo. Essa história realmente é a história mais maluca da minha carreira. Eu não passei e tal, tive que voltar, deu tudo certo no emprego e tal. Eu voltei para a empresa, já tinham contratado uma pessoa para colocar no meu lugar. Essa pessoa nem sabe disso até hoje, a gente é super amigo. Mas continuei na empresa, tudo bem, né? Não assinei nenhuma carta de demissão antes, então não tinha sido demitido. E ainda por cima, uma coisa que na verdade é super legal, é que eu fiquei muito mal e tal, mas eu pedi pra eles, né, já que eles pagaram a minha passagem de ida e volta pra Europa, eu pedi pra eles mudarem a volta para uma volta daqui a 15 dias. Então eu fiquei 15 dias na Europa, paguei, né, do meu bolso viagens internas, eu conheci Amsterdã, conheci Paris, conheci Roma. Então foi incrível, valeu muito a pena. Eu aprendi com isso que projetos de código aberto podem ser uma ferramenta incrível para você alavancar a sua carreira, assim. Não é algo fácil, exige muita energia, você tem que ter certeza absoluta que você quer dar manutenção num projeto pro resto da sua vida. Hoje em dia a gente vê várias pessoas falando, olha, não vou conseguir mais tocar esse projeto, já estou nele há anos, preciso achar alguém. Às vezes as pessoas não conseguem achar pessoas para tocarem, né, para passar o bastão. Então tem toda uma responsabilidade bem grande, mas hoje em dia também no mundo open source a gente tem produtos que são criados a partir de projetos abertos. O Laravel, para mim, é um ecossistema, assim, é um caso melhor disso, porque são várias ferramentas abertas, mas foi possível criar uma empresa por trás e vender produtos, serviços baseado em cima desses projetos open source. Na verdade tem a HashiCorp também, né, a empresa do Terraform, do Vault e assim por diante, e ela também consegue ser uma empresa com projetos abertos. Então hoje em dia o ecossistema do GitHub, o ecossistema de projetos abertos está bem mais maduro e é possível monetizar com isso. Naquela época eu nem conseguia pensar nisso, hoje em dia eu já teria uma cabeça melhor, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido que trabalhar com software de código aberto abre muitas portas, pode abrir muitas portas para as pessoas. E eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha dessa história toda. Se eu fui muito ingênuo de achar que já estava tudo certo, tal, deveria ter tido um pé mais atrás, ou se a história é realmente muito louca, porque eu, até hoje, não conheço nenhuma empresa que, a não ser que seja uma empresa, sei lá, muito grande, né, que pague para candidatos irem fazer entrevista antes da entrevista, né, antes de passarem. Pagar passagem para a pessoa ir lá conhecer eles se ainda está no meio do processo. E ainda mandar o salário antes da etapa final, assim. Enfim, muitas coisas. O que vocês acham? Foi mais inocência minha? Ou a empresa também era meio desorganizada? Nos comentários eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal.